Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e temos sempre ele aqui ao meu lado. Bom, eu sou o Pedro Hércules e você sabe que no Hydra Podcast nós conversamos com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Guilherme Junqueira, fundador da Gama Academy. E várias coisas mais. Bom dia. Os protagonistas aqui são pão de queijo, cachaça, balinha. Pois é, lá na sua terra também tem muita cachaça, não tem? Tem Não, de onde muita. você é? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um estado... Caramba. A gente brinca lá que a economia é tipicamente 3G, né? Grãos, gado e governo, que dá dinheiro lá. São as três coisas. Provavelmente você seria recebido num podcast lá com uma picanha bem servida, assim. Caramba. Que delícia. Um sobá. Lá tem sobá, é um negócio bem diferente, pouca gente conhece. Eu não Tem conheço. tereré, Sobá. que é diferente do chimarrão. Ai, mas é Porque chato, não é o É chato. gelado. Ah, Tereré Só que a eu tomo. erva é mais grossa também. Meus amigos de É São sensacional. José do Rio Preto me deram um tereré com menta, um troço bacana, ou isso com aí já hortelã, é já é uma... pouquinho- É gourmet, já é Nutella, gourmet. É meio Nutella, né? É. Não pode colocar Tem um copinho Sprite, especial. suco, essas Não paradas. pode. Não. Assim, a erva ter um pouquinho de sabor, beleza, né? Mas é só, né? peraí, mas eu acho que Ô, 3G Paulo. dá pra Minas também, hein? Só pra Grãos, gado e governo? Grão, gado e governo. Tá de isso. lá também. Então, é muito parecido. Boa, é por isso que o sotaque é próximo, o pessoal confunde às Exatamente, vezes. exatamente. Vários Uber, quando eu começo a conversar, você é de Você é Minas? mineiro? Sou mineiro de Mato Grosso. Eu sou quase, moço. Mas assim, eu sou porta, portão, porteira, mas... Então, A gente vai começar, então, a primeira pergunta, já com meio mineireza, então, porque você falou que tem um monte de coisa além da Gama Academy. Você mexe com o quê? eu mexo com o quê? Você mexe Isso é com o muito quê? bom. Porque a maioria dos parentes pergunta isso, né? Exatamente. Você mexe com o Do quê? Natal. Putz, cara, Por onde quando... eu começo? Tô trabalhando há 10 anos com startup. Tá. Aí, primeiro ano, quando eu tava trabalhando com isso, eu mesmo tava tentando, né? Entender um pouco o que é esse conceito, o jeito de explicar, o que é, o que não é, sabe? Aí um dia eu cheguei e Vem contei cá, pra meu minha pai fala- mãe. minha mãe fala que eu dou palestra. Ah, minha filha dá palestra. É o que eu faço. Aí minha mãe viu uma foto, alguma coisa, igualzinho esse modelo palestra, mas era assim, era um evento que a gente tava fazendo sobre startups. Pra, né, evangelizar o tema e tal. Tô falando de 2000 e... bolinha, 13, 12, sei lá. E aí, a gente conversando, aí ela falou assim, eu contei pra minha amiga que você tá trabalhando com esses negócios, e ela falou que gosta, ela foi inclusive numa casa de show que tem bastante desses meninos que faz esse stand-up que você faz aí também. Então, quando pergunto pra minha mãe, seu filho mexe com o quê? Ela falava stand-up, que não era startup, né? Stand-up Stand-up. comedy. Ai, o pessoal do estúdio aqui trabalha com stand-up também. A gente pode falar que eles Vamos fazer são um startup. merge, exato. Mas tem, né? Podia ter Isso é o muito startup comedy, né? Porque também é uma... A gente tem que dar risada de várias coisas que acontecem nesse ecossistema. Mas, Pedro, há 10 anos, mais ou menos, eu trabalho com empreendedorismo e educação, sempre foram minha grande paixão. Tá. Empreendedorismo como a via, né, de geração de emprego e renda, que eu sempre sonhei. Quando estava na facu ainda, eu pensava assim, eu vou ter uma empresa de dia e dar aula à noite. Esse foi um grande sonho, animado. assim. Porque eu achava que... Sempre acho, até hoje, que o professor é quem mais aprende numa sala de aula. E muitos ignoram esse fato, né? Que acham que é o oposto. E o jeito de você ser jovem há mais tempo, todos, é continuar aprendendo. E continuar aprendendo, estando dentro da sala de aula e trocando com novas gerações ou com gente que pensa complementar ou diferente, é sempre muito enriquecedor na minha visão. Então, de lá pra cá, sempre trabalhando com empreendedorismo. Primeiro, eu trabalhei com empreendedorismo mais offline. Assim que eu saí da Ambev, eu fui trabalhar com pequenas e médias empresas, tentando ajudar. Então, uma coisa que eu falei no meu TEDx é que eu percebi um padrão em toda a minha história, né? Eu mexo com o quê? Eu mexo com ajudar as pessoas. Tá, Acho que tá. as pessoas vêm no mundo por algum motivo e tentam descobrir isso, e algumas chamam isso de propósito. Quando você tem o estalo e se pergunta, cara, como que eu quero morrer? Como que o meu caixão vai estar descendo e o que as pessoas em volta vão estar falando, vão estar pensando, ou qual legado eu vou deixar, ou será que vai ter alguém lá pra, né, chorar por mim, ou pra agradecer pelo que eu fiz no meu tempo na Terra. Além de respirar, né, o ar que nos foi dado, né, não vivemos de fotossíntese, então temos que ajudar de alguma forma, retribuindo a isso, e o meu padrão é ajudar. Então, estou no mundo para ajudar pequenas empresas. Na primeira tentativa, quebrei a empresa.
Aí depois fui ajudar grandes empresas a implementar tecnologia para ter mais autossuficiência, produtividade e gestão trabalhando com ERP. Depois fui trabalhar com desenvolvimento de software, uma nova empresa, desenvolvimento de software sendo o CTO que uma startup não tinha, né? Então, criando ali a parte de tecnologia para quem não tinha tecnologia. Depois fui ajudar empreendedores a começar do zero, fundando a ABS, Associação Brasileira de Startups e tal. Essa é uma boa arroba pra quem quiser buscar a ABS. Exato. E Foi onde eu te conheci. Exatamente. Da ABS, startups. Eu vou deixar o... Exatamente. Pra, de alguma forma, né, traçar caminhos onde tudo era mato, né? Hoje você tem um monte de aceleradora e tal, mas na época tem informação, tem dado, não tinha nada, né? Muito conhecimento capital, abundante. Sobretudo, né? Capital, acesso a mercado, talento e tudo mais. Talento, né? Tô no próximo desafio justamente para ajudar pessoas a transformarem sua vida através da educação, arrumando emprego no mercado digital. Enquanto a gente tem 14 milhões de desempregados de um lado, a gente tem 420 mil vagas em aberto até 2024 na área de tecnologia que provavelmente não vai ser preenchido. Então, sempre o que me moveu foi um pouco de indignação de ver alguma coisa e querer mudá-la, ou a curiosidade, o fomento, a criação de coisas que eu achava legal, da hora e que me inspirava ao mesmo tempo que me deixava desesperado por não saber como ganhar dinheiro, como fazer isso acontecer do jeito mais rápido, ou como segurar o FOMO, né? Fear of Missing Out, de putz, todos os meus amigos estão indo para aquele caminho, todo mundo tá indo pra balada, eu tô trabalhando, todo mundo tá, sabe, aqueles sacrifícios fizeram bastante parte da minha história. Então, se eu for resumir com uma cachaça e um pão de queijo, tô aí pra ajudar o povo. Boa. Não, e aí eu acho que vale assim, vou te falar da minha visão, né? Eu acho que eu conheci você ali na ABS Startups, a gente falando muito de como é que tava o mercado de startup, organizando, né? Era o boom das Startup Weekends pelo Brasil, a gente viajava muito. até. E eu tava ainda trabalhando com EdTech no universo do Porvir, e você ainda tava na ABS. E aí, alguns anos depois, eu te encontro numa banca lá da Singularity University pra selecionar já com a nova startup, isso aí. Negócio, e você empreendendo a Gama. E aí, eu não vou correr o risco, não, porque eu sei que ela mudou muito daquela época pra cá. Mas explica assim, tecnicamente, assim, hoje a Gama faz o quê? Hoje a gente é uma plataforma digital para habilidades de tecnologia. Então, a gente forma talentos nas áreas de programação, design, marketing, vendas, emprega eles dentro do mercado digital ou mantém o emprego deles, né? No caso de quem já está lá dentro, também precisa fazer o famoso upskilling, e alguns que não estão dentro desse mercado digital precisam fazer o reskilling, né? Então, que é hoje as duas grandes tendências em termos de aprendizado do mundo inteiro e tal. Pensando numa história rápida, né? Foram 5 anos, a gente começou e mudou muito de lá para cá, muito na questão de modelagem de negócio, tentando se adaptar. A gente começou como um curso gratuito para o aluno, e só quem pagava era a empresa que contratava, e o equivalente a essa contratação era o valor do primeiro salário do candidato. Isso deu muito certo, a gente foi pioneiro. Vocês formavam antes o talento para ocupar pensa numa empresa que chega em você e fala assim, eu quero esse e esse talento. Tá bom, eu vou lá no mercado, vou atrair, vou selecionar, vou treinar, vou preparar e vou colocar ele exatamente na posição que você quer. Aí, se eu conseguir colocar isso, você me paga. Se eu não conseguir, você não paga nada. Então, era risco total, né? O famoso FII baseado no sucesso. E aí, deu muito certo por muito tempo, só que chegou no momento, várias empresas que já estavam no mercado aí, né, que nasceram e cresceram depois da gente, começaram a ter ofertas do próprio aluno pagar. E aí, a gente se readequou e foi moldando, e hoje também temos opções que o aluno paga, opções que a empresa paga, opções que são bolsas de estudo, opções onde hoje o aluno só paga quando tiver um emprego, então é um risco e um sucesso compartilhado com o aluno. Então, vem, não paga nada, eu garanto tanto a minha qualidade, tanto é que hoje o nosso histórico é de cada 10 alunos, 9 já saem empregados em até 120, 180 dias. Justamente por isso eu consigo, né, ter um bom filtro, seleciono bem, treino ali, a pessoa, em um período ali de 4 a 6 meses, já está empregada, e 50% dessa galera é transição de carreira, tá mudando de vida. Então, de lá para cá foram já mais de 30 mil alunos formados, a gente tem mais de 650 empresas que hoje bancam, né? Magalu com o Luiza Code, formando todo mês ali 80 mulheres em Python, incluindo pessoas, inclusive, que às vezes não podiam pagar ou nem tinham isso como perspectiva, e a gente vai criando essas novas perspectivas de futuro baseado em
educação de qualidade, mas que garante emprego e renda no futuro. E pra gente... E o super apagão aí. Exato. De programação, Então, a gente pode falar dele também. Quando a gente se encontrou lá, né? A gente foi finalista desse prêmio global da Singularity. A gente ficou muito feliz, porque primeiro foi uma grande chancela, foi o nosso primeiro grande reconhecimento. Segundo que a Singularity também é utópica como a gente é. Então, todos os projetos, você tem que ir lá e criar um projeto para impactar 1 bilhão de pessoas. Eu falei, caramba, é gente pra caceta. Pressão. E o nosso mantra, desde o dia 1 da Gama, né? O nome da Gama é baseado na historinha do Hulk. Eu cheguei aqui falando sobre coisas nerds, né? Com vocês e tal, mas é porque eu sou nerd. E não tem nada que representa mais a palavra transformação do que um ser chamado Bruce Banner, que entrou dentro de um laboratório e pelos raios Gama fizeram isso com que entraram nele, ele virou o Hulk. Eu não sabia, cara. E essa história vira, então, né? O nosso grande mote de branding ali. Que já quero uma foto do Hulk no post dele, sabe? Basicamente, você hoje é representado pelas suas hard skills pelo Bruce Banner, que é o estudioso, é o hard skill ali. Só que as soft skills são também muito importantes e hoje são responsáveis por 90% das demissões. Então, enquanto você é contratado sendo o Bruce Banner, você é demitido sendo o Hulk. E o sendo Hulk significa suas soft skills, ou seja, aquela inteligência emocional que sobra ou que falta. Né? No caso do Hulk, ele só fica, né, bravo, forte, quando, né, ele fica pé da vida ali. Então, acho que esse mote de transformação nos levou também a ter hoje uma grande missão e um propósito de transformar a vida de 1 milhão de pessoas. E aí, toda vez que as pessoas falam, não, mas isso é utopia, Junqueira, que isso? Coloca um número aí racional, tal, vocês estão só nos 30 mil ainda. Eu falo assim, o mais legal da utopia... Primeiro, só 30 mil já me irrita. Gente pra caramba. Não, que tem gente que fala isso. Primeiro que a utopia, ela não serve pra você bater a meta, ela serve pra você não parar de andar. Porque quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. Eu conheço o Fabrício Bloise lá da Movile, e eu lembro o dia que tinha lá uma champanhe que eles iam estourar quando tivessem 1 milhão de usuários. Hoje você vai lá, a champanhe é maior e tá lá escrito, próxima meta, 1 bi. Perfeito. De usuários de todos os apps, do iFood, do Play Kids, enfim. Então, empreendedor é assim, ele vai sempre querer mais, querer impactar mais, mas sem trair o seu próprio propósito. Então, acho que a Gama é isso, é uma empresa que é um propósito acima de tudo que a gente faz, ancorada em um modelo de negócio que foi testado, errado e agora deu muito certo, virou referência e pioneirismo. E recentemente a gente foi adquirido pela Ânima Educação, uma empresa... né? Podemos falar que Mineira, tá pública. A Ânima Mineirinha injetou 34 milhões, certo? Exatamente, por uma parte da empresa. E a gente agora vira sócios para que lá na frente a gente tenha a integração total com a companhia. O Ânima que é um grupo de educação também. Ânima é o terceiro maior grupo de educação hoje, dono das marcas São Judas, UniBH, Una. Comprou recentemente a Laureate e trouxe uma marca muito forte aqui em São Paulo, que é a IMB Morumbi, é dona da HSM... da maior escola de culinária francesa que está hoje no Brasil, Le Cordon Bleu. Cordon Bleu, francesa. Fica bonito no vídeo. Um abraço pro Tio Cabeça, aliás, Cordon Bleu. Exato. E a própria Singularity no Brasil é da Ânima. Então, é verdade. Então, olha que legal como o mundo, né, ele se conecta. E lá atrás, a gente tava numa banca de pitch apresentando ali, tentando, né, mostrar o que a gente queria fazer em termos de propósito. Que foi a sua conexão, né? E agora... Eu tava do outro lado da banca. Eu tô do lado da Singularity. E muita sinergia, muita coisa boa vindo por aí. A gente tá super, super feliz. Já com mais de 70 pessoas na equipe hoje. E tentando realmente fazer com que tecnologia e educação crie novas perspectivas de futuro para pessoas que querem e acreditam nesse futuro. E como que assim, a cabeça de vocês com essa integração com os outros negócios? Porque da Ânima. Porque, assim, dos que você citou... E parece que você está mais próximo da turma da culinária mesmo, que dá uma skill, exatamente, não necessariamente um diploma de ensino superior para quem passa pela Gama. Isso. É um curso livre mesmo, assim, você vai... A gente é uma pecinha dentro de uma engrenagem ali extremamente importante que é tendência desde 4 anos atrás, né? Sim. Pensar em eixos ali, se você olhar portfólio Ânima inteiro, que começou como grupo educacional, foi fazendo aquisições, abriu capital... E hoje tem 330 mil alunos em todos os seus cursos de graduação. Grande oportunidade para a Gama. Claro. Distribuição de lifelong learning, mudança de vida, engrenagem de empregabilidade, diminuição da evasão.
trazer plataformas e todos os avanços que a gente já usa hoje para o grupo como um todo. Então tem muita sinergia aqui. Upselling seria, né? Exato. Cross, up, enfim. Upselling. E do outro lado, você vê que são eixos que a Ânima foi liderando, né? O eixo culinária, o eixo educação executiva HSM, que hoje Sim, nem HSM, se fala. Exato. E tem uns eventos da HSM que você também tem esse know-how. Exatamente, fazia o case e era na semana seguinte da HSM. Eu lembro que o Guilherme Soares, que hoje é o nosso conselheiro, né? Ele me ligava e falava assim, vamos fazer o case meio que junto, a gente paga um aluguel junto e tal. E tinha que ser numa outra semana, assim. Aí a gente casava as datas pra não bater, porque justamente tinha muito palestrante que ia lá e aqui. Então, era sempre muito combinado. Pra quem não é da turma aqui, só pra explicar. Explica o que era a case. O HSM é um evento pra grandes executivos. Grandes executivos. O case é o Natal dos empreendedores de startup. Então, lembra do Natal que você via seu primo, sua tia, que não via há muito tempo? Então, lá tava o epicentro, então... Lá acontecia tudo e basicamente eu quis fazer uma cópia do TechCrunch, que era um evento no Vale do Silício sensacional, que você ouvia ali aquelas suas inspirações no palco, tinha o pitch das startups, tinha investidor, tinha acelerador, você trupicava em alguém, virava sócio. É um negócio muito louco, mas não tinha no Brasil e custava $5 mil pra você ir pros Estados Unidos. Aí é muito foda. Eu falei, cara, eu vou trazer esse negócio pro Brasil e criei o CASE, que é a sigla... Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, primeira edição lá em 2014, teve 1.400 pessoas e agora tem 12 mil pessoas. Caramba! É um evento que ficou gigantesco, grande. Hoje as maiores empresas do Brasil investem lá, criam aqueles stands gigantes para ter conexão com startup, para beber água na fonte, para tentar ser inovador, para comprar de startup, para investir em startup, para ter acelerador, para ter... Enfim, hoje virou um negócio que quem não tá lá provavelmente não tá empreendendo ou... Tentando inovar. Tentando inovar. A ABS é a dona, exato. Eu saí da ABS desde 2016 e fundei a Gama. E hoje o evento continua. E agora é legal, porque desde o segundo ano que eu saí da ABS, eu virei patrocinador. Então, que isso é legal porque a rodinha se retroalimenta e é uma forma de gratidão também para um legado que eu deixei e quero que continue lá. Tendo grana pra patrocinar, Exatamente. No mundo dos negócios. Que demais. Mas eu atrapalhei essa pergunta, né? Você estava contando só assim, todas essas sinergias que você enxerga ali. E aí pensa que dentro desse score, né, tem a área de inovação ali, exponencialidade com a Singularity, e tem um grande eixo ali de tecnologia que poderia ter um grande player, e a Gama agora lidera esse processo, sendo a Code School do próprio grupo. Escola de programação. Escola de programação do grupo, tendo um modelo livre, né? Que é sem a regulação do MEC, mas tendo também a propensão agora de ser um modelo regulado, que era algo que a gente via ainda distante, porque é muito burocrático você criar uma regulação do zero. Se a gente já pluga em quem já tem e a gente já consegue, plug and play eu consigo em cursos de tecnologia, data science, growth hack, enfim, de que hoje são feitos essa onda no quesito prático, então a gente vê muita possibilidade da gente expandir esse portfólio, sabe? É um mercado que cresceu muito nos anos que se passaram por conta do FIES, né? Desde o governo Dilma, provavelmente, sobretudo ali. O FIES botou muita grana nesse mercado, todo mundo cresceu muito, as faculdades privadas. E aí, quando você fala dos cursos livres e da capacitação técnica, é um novo caminho de crescimento para esses grupos educacionais, né? Que não passa só pelo ensino superior, né? Assim, e a empregabilidade, imagino, também, que é um super desafio. Eu ia falar de dois pontos. Mas tá mais ligado ao mercado, né? Porque tá mais ligado à demanda por profissionais e não só... O FIES, enfim, por ser um estímulo público, acabava indo para qualquer mercado. Você escolhia seu curso e fazia. Agora outra coisa, você vai escolher um curso que tem demanda. É inegável dizer, num país de 210 milhões de pessoas e que tem ainda um ensino muito precário, se você for pegar da ponta a ponta, né? Da primeira série até a graduação, onde 80% do ensino básico, fundamental, está na mão do governo. Então, você prepara uma estrutura que não chega tão boa, tão pronta lá em cima, justamente pela falta de recurso, investimento, enfim, você estava lá no E a nossa inversão maluca de que a pública é para quem tem dinheiro. Exatamente. Desculpa, a pública tem dinheiro, a privada é para quem e quando você chega no ensino superior, essa matriz é oposta, né? Então, 80% está na mão do ensino privado, eleva
em algum momento, a qualidade, mas também provoca algumas disparidades como essa que o próprio FIES provocou, porque teve um volume muito grande, comoditizou algumas das cadeiras, e isso também prejudicou a visão sobre a eficiência do ensino superior, que, né, você vê pela essência, ali, né? O papel criado lá atrás foi para ser um complemento da produtividade de um colaborador dentro da própria empresa. Então, por que uma universidade, um curso universitário tem um nome da profissão? Eu vou fazer nutrição para ser nutricionista, fisioterapia para ser fisioterapeuta. Então, é muito disso, né? Existe um papel fundamental na formação do cidadão, porque é numa fase extremamente delicada da vida, né, das pessoas, que é a puberdade, adolescência. Que toda educação vai ter, e né, tudo mais. Mas, por exemplo, se você olhar para Israel, você, com 17, 18 anos, você é obrigado a servir o exército primeiro. Sendo homens... Chique, gente, as minhas colegas de sala lá, homens tudo e homens e mulheres, exatamente. E não é só o saber atirar, óbvio não, que ali mas é porque, imagina, é um país com uma realidade bélica. Exato. Mas todo mundo tinha pilotado caça, atirava, mas entendia a tecnologia e o trabalho faz parte da vida deles antes da graduação. Então existe uma maturidade muito maior. Não estou dizendo que isso deveria acontecer no Brasil, porque a gente está falando de um país pequenininho. Exatamente. Mas você entende que a maturidade, quando você está escolhendo uma profissão pro resto da vida, teoricamente, 40, 50 anos, com 17, 18 anos, é extremamente influenciada. Meu pai é advogado, você é advogado. Minha mãe sempre sonhou que eu fosse médico, eu vou ser médico. É influenciável, no primeiro ponto. Depressão, né? Segundo, é inspirável. Então, eu vou fazer porque aquela pessoa ficou rica e fez. Eu vou fazer porque eu me espelho naquela pessoa. Eu vou fazer... E não necessariamente é tangível para a pessoa o que é aquele dia a dia. Então, você tem que fazer umas escolhas muito bizarras. Tanto é que existem pesquisas americanas agora que falam que a gente vai ter nessa nova geração, que eu nem sei mais qual a letra agora, millennial. Eu já descobri que eu sou cringe. É cringe, enfim, somos todos cringe. Tem café na mesa. Tem café na mesa. Tem café e a gente é cringe. Doce de leite deve ser também. Ela me mandou emoji quando eu tava vindo pra cá. Mandou emoji? Nossa. Fechou. Eu assumo. Assumo. Citou o Hulk ainda. Mas se a gente for ver, essa galera vai ter 8 carreiras. São as carreiras slash. Slash. Você não vai ter 8 empregos, não é 8 projetos, são carreiras. Né? Eu tava lá de, sei lá, me formei na faculdade de gastronomia, trabalhei 3 anos em restaurante, conheci uma mina, mudei de cidade, agora criei um hostel, aí agora sou empreendedor. Aí do hostel eu gostei muito de fotografia, fui trabalhar com fotografia profissional. Aí 2 anos, aí 3 anos, e assim sucessivamente você vai se conectando e provavelmente teremos muitos slashes de carreira rolando por aí. E a gente vai vendo mais e vai reposicionando mais vezes a carreira. Então, a gente fala muito de longevidade aqui, que é o que a gente tem estudado. Então, também. Se a gente voltar na essência do porquê existe, né, a graduação, a gente tem muita gente no Brasil que quer e a família sonha em ter um diploma universitário. Então, isso não é da noite pro dia que vai cair, mas, obviamente, a cadeira precisa se reinventar, o jeito de ensinar precisa se reinventar. O modelo educacional ao qual fomos colocados a vida toda de ter um dono da verdade que finge que ensina e outro que finge que aprende, não é necessariamente o que vai levar ao next level. E eu acho por a Gama ter criado uma metodologia educacional que desafia esse modelo, esse status quo, e agora tem a própria responsabilidade de falar, você falava então que a gente, nas graduações, talvez tenha modelos melhores, adapta então sua metodologia e coloca lá. E esse é o meu desafio agora, sabe? Pegaram algo que eu lutava, né, muito para melhorar, e agora eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então, acho que empreendedores que estão, né, assim como a gente quer ser o Nubank da educação, o Nubank fez com os bancos, a gente está, né, tentando e movimentando para que esses modelos que, obviamente, quando você traz escala, traz dificuldade, né? Porque uma coisa é você fazer a melhor metodologia educacional para um petit comitê ali, 200, 300 pessoas. Agora faz isso com 300 mil alunos. Caramba! Então, é começar pequeno, pensar grande e crescer rápido, assim como a gente sempre fez. Ter muita resiliência, paciência e consistência. Não tem jeito. Então, uma relação legal. Desculpa interromper, porque eu lembrei do Zé Felipe, que a gente entrevistou, que ele cria vals junto com o irmão e vende a vals pra Ambev. E na entrevista pra gente, ele falou um momento engraçado. Ele falou assim, cara, a Ambev senta pra mim... Aliás, a Ambev senta comigo. Eu tirando um pouco de onda, falo assim, eu vou ensinar agora a Ambev a fazer cerveja de verdade. E o cara da Ambev fala pra ele, não, vou te ensinar a fazer um negócio.
De verdade. De verdade. Negócio E é um- escalável assim, de é um pouco verdade. isso, né? certo. O grande negócio tem muito a ensinar pro pequeno também, né? Exato. Pro pequeno não, pro menor, naturalmente. E eu me Mas vejo lá atrás, assim, pensando na nossa época lá, né, Mari? Começando, vendo os primeiros pitches de startup, sempre falando, não, grande empresa tem que ter esse espírito da startup, tem que ter essa agilidade, não? Por isso que as startups vão ganhar essa guerra. Gente, não existe guerra. Eu demorei pra sacar que é extremamente complementar, porque é muito difícil você ter uma estrutura como uma grande empresa com a agilidade de uma pequena, mas tem jeitos. Tem como você ser o Titanic, mas soltar vários jet skis para ir lá na frente, ver aonde que tá o iceberg, para Uma você bela começar analogia. a desviar agora e não bater. E você continua grande, porque na hora que vem uma tempestade, uma chuva, onde que vem? Os jet ski entram aqui dentro. E é exatamente isso que precisa acontecer. Eu acho que essa conexão de grande com pequeno, de ágil com robusto, ela precisa Com know-how de acontecer. escala e gestão. Não, e acesso a capital financeiro, Acesso a acesso a capital. capital humano, gente muito boa que tem lá dentro, com Não, certeza. gente, na moral, usar Salesforce é um negócio que é pegar o seu carrinho 1.0, tira o motor, coloca um 2.0 com nitro. É isso, assim, nitro. qual startup consegue pagar a grana que é usar um Tá, Salesforce, entendeu? é. Então, quando você faz essas conexões, é um negócio de louco, é um negócio muito bom pra quem realmente tem esse pensamento de eu vou continuar na minha essência, no que eu acreditei naqueles valores, como o Zé da Vals, Sim. mas ao mesmo tempo eu vou entender que eu tô fazendo negócio com gente boa e que vai deixar esse negócio ainda Sim. maior e vai me ensinar e eu vou poder aprender e eu quero ficar 10, 15, 20 anos fazendo E a continuar empreendendo companhia. de novo. Fazendo a companhia Anima crescendo Que e isso, empreendendo legal. lá dentro. Sim. Hoje, pô, eu tenho a honra de ter Muito massa isso. pessoas que eu admiro e sempre admirei, sempre me inspirei como sócios. Isso é demais, sabe? Então, Ah, que é muito legal ouvir, assim, essa muito trajetória. legal. Que eu fui acompanhando, assim, aos poucos. Ó, só uma paradinha importante, que você tá no carreiras slash, é mudar de carreira várias vezes na vida. É mudar de profissão, Isso. mudar de... É, carreira fazer quando a pessoa fala, o que você faz? Um slash. Aí você tem, eu tô lá, eu sou jornalista, /pesquisadora, /podcaster, estudiosa Exato. de futuro, futurista, você vai indo. E aí é normal, você vai viver várias carreiras. E aquele papo nosso da longevidade, né? Que se a gente vai viver muito mais, não é com 60 anos que você vai parar no último slash da sua vida, não se iluda. Perfeito. Não, e fomos acostumados a um caminho meio É. Y, né? Que é basicamente você ir crescendo dentro da mesma carreira, só que em cargos melhores. Isso. Aí chega um determinado momento que a cruzada acontece, que é ou eu vou ser líder de pessoas, ou eu vou ser especialista, uma Sim. pessoa extremamente profunda naquele assunto. Então, quando você vê um médico que é extremamente especialista em microcirurgia vascular, neural, sei lá. Uhum. É uma pessoa que foi na carreira Y do lado direito aqui. É. Agora, um médico que viu uma oportunidade, criou uma clínica, essa clínica virou um hospital, aí agora ele é um empreendedor, às vezes é um líder, Sim, é um entendeu? líder, Ele pode sim. ter São sido outras o habilidades. empreendedor do Albert Einstein, então, ou cara, o diretor, deve ter sido Albert exato. Einstein. E agora ele faz aquele conhecimento que ele tinha técnico de médico ser transmitido para mais Que é o caso do Guilherme da pessoas. 3778, que sentou aqui na mesa. Exato. Ele é um Que slash. ele é um slash. empreendedor. Ele é médico e já foi fazendo Nossa. tudo na carreira. Banqueiro. Não, Banquear, sei lá. Ô Gui, mas me fala uma coisa, talvez só Tá. pra quem não conhece. O que foi? Eu acho que era legal explicar um pouco a visão de metodologia que vocês trouxeram pra Gama, que eu acho que Legal. talvez seja uma pauta aí de educação que a gente gosta, mas não sei se pra todo mundo é claro. E acho que também um pouco essa jornada, né, do seu usuário, né? Quais são as opções aí de relacionamento com a Gama, Legal. que eu acho interessante. Eu acho que, assim, tudo que você, como empreendedor, como criador, se propõe a fazer tem que ser legal, né? Ou seja, você gostaria de ter tido aquilo, né? Não faça para os outros o que você não gostaria de ter tido ou que você não consiga executar e fazer. É o famoso walk the talk, né? Então, acho que esse começou como um primeiro princípio. E o segundo é a conexão com o objetivo fim. Eu sempre acreditei muito na logística reversa. Quer começar uma história muito boa? Quer escrever um livro? Começa pelo final. Eu leio revista pelo final. Eu vejo sites pelo final. Eu sou meio bizarro. Murilo Gun, meu amigo. Eu maluco, sou também muito do maluco ler a nesse revista sentido. pelo final. Eu não vejo capa, eu vejo o fundo dos livros, das garrafas. Eu não sei, eu sou curioso, eu sou aquela pessoa que lê bula. Então, eu sempre comecei pelo final. Então, o final de uma metodologia de ensino que tem como propósito empregabilidade, ela deveria começar por onde? Pelo empregador.
que é quem diz sim ou não para uma entrevista de emprego, correto? E foi isso que a gente fez. Então, a base ali foi... Eu gostaria de ter tido algo assim na minha graduação, em todos os movimentos que eu fiz educacionais, de aprendizagem. E aí, entendendo cada um e cada estilo de aprendizagem, a gente consegue entregar melhores formas de absorção desse conhecimento que, colocado em prática, vira aprendizado. E muita gente confunde isso. Educação não é passar conteúdo. Não é absorver conteúdo. Porque isso aí é o memorização. O jeito que a gente foi criado de enfia coisa na cabeça, memoriza, porque vai cair na prova. A educação conteudista. Conteudista. Agora, se você falar de aprendizagem e algo que vai levar para o resto da sua vida, eu preciso exercitá-la, eu preciso praticá-la, eu preciso colocar ela em evidência. Ai, Junqueira, significa que fórmula de Bhaskara não serviu para nada ter aprendido? A Mari quer rir. Talvez não. Eu acho que pra mim não. Talvez não, mas para algumas profissões, carreira, engenharia, arquitetura, finanças e tudo mais, talvez você use. Então, existe uma diferença e muitas críticas vêm nesse sentido, né? Ah, mas eu aprendi um monte de coisa que eu não vou usar pro resto da vida. Gente, mas aquilo é o básico, por isso que chama fundamental. É o básico, você tinha que ter sabido aquilo, você tinha que ter entendido história, porque senão você vai ser uma pessoa alienada, você vai ser uma pessoa que não vai ter contexto, não vai ter repertório e tudo mais. Agora... É coisa de formar um cidadão também, que exato, é parte dessa história, exato. Mas pensa assim, no nosso contexto, eu não tinha toda essa responsabilidade. Sim. Teoricamente, eu já trouxe um aluno que tem o básico. Todo mundo me pergunta, quanto tempo demora para formar um programador? 20 anos. 20 anos demora para formar um programador. Ah, não, mas vocês fazem aqui cursos de 4 a 6 meses de programação, bootcamp e tal. Beleza, mas quem que tá fazendo? Sim. Uma pessoa de no mínimo 16 anos. Então, é no mínimo 16 anos que demorou para formar. Ele tem que ter um mínimo de essa lógica, pessoa, matemática. ela só pode ser contratada CLT depois dos 18. É. Perfeito. Então, você entende que, assim, há um contexto anterior que precede a nossa metodologia. Por isso que eu sempre tenho que fazer esse disclaimer aqui, porque senão também não fica claro o porquê a gente topou fazer isso, que é difícil. Eu já ouvi críticas duras de pessoas que realmente são muito profundas em educação. E, por outro lado, Conrado, fundador lá da Fero Labs, da Novi e tudo mais, que é um PhD em aprendizagem, acabou de escrever o livro Lifelong Learning, falou assim, vocês não têm noção do que vocês criaram, é um negócio de louco, é um negócio que vocês deveriam estar, né, de alguma forma, botando isso para o mundo também fazer, de alguma forma, se inspirar. Então, vocês partem da premissa, a demanda desse empregador... O que é a demanda do empregador? E são bons na seleção desses... o que essa pessoa trouxe nos 16 anos, é isso? Você pega um job description e transforma numa ementa. Então, o job description é aquela descrição da vaga, né? Você tem lá, eu preciso de um analista de marketing digital. Venha trabalhar numa empresa pra ser ninja, sabe? Essas descrições toda tentando ser hypada e tudo mais. Eu aceito também. Aí tem lá os pré-requisitos, os diferenciais, né? E o que a gente oferece de benefício, salário e tudo mais. Sim. A gente pegou aquilo lá e falou, se eu quero formar uma pessoa perfeita pra isso aqui, eu tenho que transformar isso numa ementa educacional. Ou seja, eu seleciono itens daquelas skills ali que já fazem parte daquela pessoa, daquele conjunto de habilidades. E, na sequência, eu ensino a nossa demanda. Só que fazer do mesmo jeito que todo mundo... Cara, qualquer um hoje... Tem um slogan novo da Nike que ele fala assim... se você tem corpo, você é um atleta. Olha isso. Olha uma provocação. Uma expansão de mercado. Exato. Não chegou em mim essa frase ainda, né? Nós estamos na briga ainda, mas somos atletas. Se você tem corpo, você pode tomar uma birita. Isso aí. Talvez essa ainda. Mas olha a narrativa. Se você tem corpo, você é um atleta. Ele tá despertando o potencial que existe em todo mundo, que mete um tênis, sai correndo e pronto. Você pode tomar gosto daquilo e ir subindo. E pra mim, se você tem conhecimento, você é um professor. Só talvez ainda não explorado, talvez ainda não despertado. Mas todo mundo pode, né, de alguma forma, compartilhar o seu conhecimento com alguém. Isso tornou a educação uma porta aberta, muito mais distribuída. Um conhecimento vira a nova moeda de todas as plataformas desse nosso século. De educação online. As plataformas, os produtores de conteúdo, os fórmulas de lançamento e tudo mais. Bum, explodiu. E isso é muito bom por um lado, é ruim por outro. Porque existe a forma, existe o formato, existe o ambiente. Não é só o conhecimento. Não é só a didática. Não é só também
eu ser um âncora e ter uma propriedade naquilo que eu falo. Eu sei fazer o que eu tô fazendo, logo eu sou um professor de surf que sabe surfar. Porque também tá cheio de professor de surf que só sobe na prancha na areia e fala, é assim que faz. Só faz o aquecimento. Consultores de empresa que nunca empreendeu, saca? Total. Aí fala, não, mas é assim que você faz. Investidor que nunca empreendeu. Investidor que nunca investiu, que nunca empreendeu, enfim. Então, e aí leva susto. É muito melhor quando você tem esse sentimento de propriedade. Então, isso fez com que a gente pensasse no método, no jeito de fazer. E aí a gente criou 2 bases. Primeiro, um ambiente de aprendizagem e um formato educacional. Ambiente de aprendizagem, o campo de futebol. O formato da educacional é as regras de como esse jogo vai ser jogado. Então, ele tem 3 princípios aqui do formato, né? Do ambiente, desculpa. Primeiro, eu preciso de um ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas. Simulado, eu vou simular dia a dia. Tá. Imersivo vai ser mais intenso para ser profundo. Em menos tempo você ter mais profundidade. E ao mesmo tempo vai ser baseado em problemas, porque daí eu faço o pensamento ser o protagonista. Porque pensa assim comigo, se na educação básica, lá com 8, 10 anos, ao invés de você aprender cateto da hipotenusa, um hexágono e tudo mais, se o professor trouxesse para você uma lojotinha, um piso, e levasse todo mundo pra pracinha da escola, da cidade ali, com cada um com um piso na mão e fala assim, vamos projetar agora como que a gente vai aplicar esse piso de 6 lados aqui nessa pracinha para colocar toda ela com azulejo. Isso é resolver problema. Agora, pensar no cálculo, na matemática, é decoreba. Porque aquilo lá não vai mudar. Total. Talvez o vade-mecum mude quando as leis vão mudando, mas pensa no próprio direito, né? O tanto de coisa que é decoreba lá, porque mas é um volume grande de decoreba. Mas do outro lado, como que eu aplico isso? Neste cenário, neste caso, aí eu faço a pessoa pensar. Então, quando você cria esse ambiente, vira algo mágico. Imersivo, simulado e baseado em problema. É muito doido, porque eu tava, só um parênteses aqui, mas eu acho que é legal. Agora, né, com a pandemia, um monte de gente veio buscar, como estão as tendências para educação, agora que vamos para um online. Tendência. E aí eu falo, cara, a gente se conheceu também na época do Porvir. Eu tive ajudei a criar e fui editora-chefe do Porvir, que era um espaço para trabalhar inovação e educação. A gente produziu muito conteúdo. O melhor espaço. O melhor canal de conteúdo para inovação e educação. Gente. E a gente fazia o Transformar, que era o maior evento. E o Porvir tá aí também. Com o Gilberto. Na época o Gilberto Menstein, assim, que se foi, infelizmente, aí nesse processo. E a Ana Penido, que a mulher dele é incrível, e tá aí com novos desafios de educação, quem quiser buscar. Mas o que era, na época, o meu ponto era, eu falava, gente, as pessoas vieram buscar, Mariana, eu poderia comentar como estão as tendências de educação, já que você já falava disso e tal, como está agora que fomos para online? Eu falei, gente, o online, a tendência é quando nasceu a internet, não tem novidade. Mas assim, mesmo olhando de novo, estudando e buscando as referências, esses pilares que você trouxe, eles continuam sendo tendência, porque é muito difícil botar na prática, né? Na escala da escola, numa escala de governo de 80% da escola pública, igual a gente tem no Brasil. Sim. Que é Project-Based Learning, aprendizado, né? Por projeto, por problema, que você pode escolher aí a palavra. A coisa da imersão, né? Você dedicar o foco e estar ali presente, que a gente, as palavras bonitas que a gente usa hoje de presença, mas educação precisa de foco. E a outra coisa que é, como é que é a imersão? Imersivo. E a simulação, que é você precisa enxergar de todos os lados, botar na prática, entender, simular o que você tá fazendo. Não, porque você ficar só na teoria, você tira... Pensa autoescola só no vídeo. Não, e tem muita gente que não tem essa absorção de conhecimento muito abstrato, não é natural. Você tem diferentes formas de absorver conhecimento. Eu lembro demais quando no INSPER, no penúltimo semestre do INSPER em economia, né? O professor Alexandre Schwartzman, que é um craque, diretor do Banco Central, de lá atrás e tal. Aí ele chegou a matéria dele era resolução de problemas em economia. Era isso, era esse método parecido com o seu na faculdade de economia. Primeiro dia de aula, ele abriu o jornal lá, valor econômico. A inflação sobe tanto por conta do preço da carne. Ele abriu e falou assim, olha, inflação sobe tanto por conta do preço da carne. Vocês têm uma semana pra me mostrar se é verdade ou não isso aqui. Maravilhoso. E aí ele, o professor de estatística, o Sérgio, falava, beleza. Daqui a uma semana, no meio do caminho, vocês vão ter um touch point comigo que eu vou mostrar pra vocês
Eu vou ver os métodos estatísticos que vocês estão usando, econométricos, para ser mais exato, que vocês estão usando, quais fontes de dados são boas ou não são, e na quarta-feira seguinte, de quarta a quarta, a gente senta de novo e vamos ver quem conseguiu explicar por que a inflação reagiu à carne ou não. Porque também apresentou o jornal problema. pode estar errado também. Eu sou economista, eu tenho que discutir com o jornal. Sim. E aí, finalmente, eu aprendi. Pra que serve a regressão? Por que é importante ir na base de dados do IBGE e na base de dados outra? Por que a base tá suja, a base tá limpa? E aí, tudo da faculdade faz sentido, porque, putz... Não, isso e trabalho pensa que só né? pelo fato dele ter te provocado e não te dado de mão beijada, que é o famoso PPS, né? Pergunta pra saber. O brasileiro é o profissional em PPS. Você pergunta pra saber. Você não vira autodidata. Tem um mantra, tem 13, 15 mantras agora nas regrinhas de estudo da Gama. Pergunta pra sua mão. O que é pergunta pra sua mão? É na hora que você tá... Gente, o que é inflação? Daí a sua mão responde assim, ó, Google... Pesquisa, seja mais autodidata. A gente não aprendeu a ser assim, porque tudo foi nos dado. Não foi provocado. Yahoo Perguntas, sabe que o Fábio Bolsinha esteve aqui, que foi o fundador da Yahoo Perguntas, eles extinguiram recentemente. Falei, sacanagem, tiraram ali uma boa referência. Exatamente. E eu te digo, assim, esse professor merece um prêmio, porque ele provavelmente teve que enfrentar algumas complicações de, por exemplo, como que ele transforma isso no objeto de avaliação para entrar dentro da regra do MEC. Porque pensa assim, o MEC falou pra você, ó, você tem que jogar tênis de saibro. E tem que ser com essa raquete, com esse tênis, com esse jeito, lá. E avalia assim, pontua assim. Aí o mundo mudou e tal, e pô, hoje tem o tênis de mesa. Olha que da hora. Dá pra você ter um ambiente indoor bem mais barato, acessível. Dá pra ter lá no seu clube, nananã. E, pô, tem um paredão, tem um não sei o quê. Mas não rola, cara, não rola. Tem que ser no cyber, tem que ser daquele jeito, tem que ter o objeto avaliativo. Então, assim, é um desafio você tentar jogar um jogo dentro de umas regras impostas e que são bem inflexíveis. Só pra fechar meu raciocínio, era exatamente isso. Então, assim, pra mim, a minha resposta pra repórter, eu falei, olha, a tendência é a mesma, o desafio é fazer. A fase que nós vamos é fazer escalar, não é? Não é que você precisa buscar a próxima tendência, é você aplicar essa tendência e escalar ela. Agora, o desafio foi o outro lado, aplicar, porque criar o campo é bonitinho, né? Exato. Eu criei os PBLs, criei o ambiente simulado, comprimi os dias ali para tornar ele imersivo, né? Achou uns bons problemas. Trouxe empresas, vamos lá, o Nubank, o Maximilias, a Amélios, todos trouxeram problemas, colocaram lá, os alunos têm que simular aqueles problemas de maneira imersiva, resolvendo bons problemas ali, né? Maximilian, Amélios também, que era a turma que fazia startup. Exatamente. Só que nada adianta desse ambiente educacional, desse campo, né, para jogar o jogo, se você não tiver regrinhas bem feitas, estruturadas e que desafiam também esse modelo a dar certo. E aí, pra gente, existiu um formato educacional que funcionou baseado em 4 pilares. Você precisa de pessoas, no plural, que gerem uma nas outras accountability, ou seja, o senso de corresponsabilização, e que estejam movidas por uma mesma motivação intrínseca, ou seja, elas querem ir para o mesmo lugar, e que façam tudo isso dentro de um determinado tempo. Então, vou dar um exemplo de como isso acontece. Você monta um grupo multidisciplinar, onde vai ter 2 designers, 2 pessoas de marketing, 2 pessoas de vendas e 2 pessoas de programação. Você dá um desafio para eles. Ó, Maximilias aqui vai lançar um blog, tipo como que chama aquele? Melhores Destinos. Tipo Melhores Destinos, só que você não pode aparecer Maximilias. É um blog, porque, se não me engano, o Melhores Destinos, inclusive, é da CVC. Então, ele não aparece. Eu nem sei. É tipo uma estratégia de conteúdo que você vai ter que gerar lead e daqueles lead você pode converter depois. Então, você vai criar esse blog ali pro Maximilias e vocês têm um desafio de em uma semana, ó, compressão, tempo e imersão. Em uma semana, essas 8 pessoas gerar 1000 leads para esse blog que vocês vão criar do zero. Vocês vão registrar o domínio, vocês vão criar a marca, vocês vão fazer os textos, vocês vão fazer o layout. E aí, cada um tá aplicando o que aprendeu na semana passada. Ah, por isso que eu aprendi layout? Por isso que eu aprendi HTML? Por isso que eu aprendi fazer growth, ads e tudo? É por isso. Ah, legal. Aí eles aplicam. E aí, você cria um ambiente competitivo, porque tem outro grupo também. Ali com o mesmo desafio, só que com outra persona, a persona da Amélios. E isso vai fazendo com que as pessoas entrem em uma disputa positiva, mas que é o welcome to the jungle, gente. Porque hoje, se for trabalhar numa empresa, você fala, não,
O ambiente educacional não pode ser competitivo, você não pode colocar os alunos... Gente, o mercado é assim, vai lá na China. Vender pipoca na porta do estádio é competitivo. Sabe quantos lugares tem numa sala de aula na China? 80. Sabe quantos alunos tem dentro de uma sala de aula na China? 40. Ué, e quantos chineses tem em Harvard? Não, mas olha a conta. É uma loucura. Ué, se só tem 40 alunos e 80 lugares, vagas. Tá sobrando 40 lugares? Não, é os pais que sentam do lado. É os avós que sentam do lado. Sabe por quê? Porque uma das únicas chances de você ser alguém num país de bilhões de pessoas é você estudar e ter um assento na universidade, que é muito difícil. Welcome to the jungle. Tiger a competição... Tem uma história sobre isso. Tem, exatamente. Tiger Mums é um conceito chinês justamente por conta disso. E aí, você entra na faculdade, você entra no mercado, também, gente, é disputado. Então, tem alguém agora, em algum lugar do Brasil, estudando o dobro que você está estudando, trabalhando o triplo que você está estudando para conseguir o lugar que você está sonhando. Esta é a realidade do Brasil. Então, se a gente cria um ambiente educacional falando, você é especial, você é perfeito, ainda mais para adultos já, né? Nossa idade média lá vai de 22 a 27 anos, 30 anos mais ou menos. A gente não vai estar preparando tão bem essa pessoa para ser resiliente o suficiente para entender o quanto ela vai entrar lá dentro, ela vai crescer pelas oportunidades que ela tiver ali, mostrando hard e soft skills. E aí, quando eu trago esse momento de frustração, né? Você vai lá e dá errado. Nós fizemos um grupo aqui, fomos lá, e aí um grupo conseguiu 1.500 leads, né? 1.500 e-mails cadastrados lá, e a gente só conseguiu 300. Aí a gente vai ficar triste, e aí o que acontece? A Mari vai virar assim e vai falar, viu, Pedro? Se você tivesse me mandado aquela arte antes... E aí o comportamento aparece, porque eu tô simulando. Numa entrevista, isso não ia acontecer. Claro. Eu não ia ver quem é realmente cada uma dessas pessoas. Quem é líder, e ali eu vejo quem é líder naturalmente. Sim. Quem é aquela pessoa que foi estúpida, que não soube dar um feedback. Aquela que não recebeu bem o feedback. E o feedback faz a pessoa crescer bizarramente de uma semana para outra. Semana seguinte, ela já tem outro grupo, um outro trabalho. Ela já tem que fazer um evento, e aí ela vai... E assim a gente forma pessoas cascudas. Pessoas que vão receber... realmente a mesma dificuldade que o mercado já está impondo, mas num ambiente educacional, onde você pode realmente suar ali na simulação para não sangrar na vida real. Não, aqui você tá falando uma coisa que a gente tem discutido muito, né? Essa brincadeira do cringe, mas que é um dado, essa geração que tá aí mais nova, ou agora é Z, não sei qual que é mais. Outro dia eu vi um dado do IBGE que me assustou muito, assim, que era um dado que 38% dos brasileiros até 35 anos não tinham pretensão de sair de casa. Puta merda. Que é um dado um pouco assustador, Nossa, assim. Que eu falei que não, mas você tá errado. Então, a gente tá até pesquisando, porque a gente tá olhando pra longevidade, né? Assim, você imagina o pai que tá aposentando, ter um filho aí nos 35 anos dentro de casa, né? E como é que essa conta pega? Mas olhando pra isso, é um pouco esse perfil, né? Dessa coisa de, você vai ter que lutar, a vida é isso, e tudo bem, né? Eu acho que a gente também... É interessante você falar isso, essa coisa de aprender a cair e ter que lutar. Que pra gente era muito natural no universo do empreendedorismo, mas que eu também vejo essa nova geração com um pouco menos disso, né? Assim, a gente tem que falar mais disso, né? Apesar de ser um tabu, eu acho, de certa forma. Na prática, assim, se você for pegar pra aplicar, é difícil, é complexo. Mas a gente já teve alunos que, por exemplo, vieram do cinema, trabalharam na O2 Filmes e tudo mais. Quando viu a metodologia sendo aplicada e ele sendo uma dessas peças da engrenagem, saindo de lá completamente diferente, falando, pô, eu fiz aqui um curso que valeu anos aqui de graduação ou de outras coisas, porque eu entendi, eu apliquei, eu já consegui um emprego e agora eu tô crescendo pra caramba na carreira. Ele falou assim, dá vontade até de levar isso pro cinema. Porque é mesmo jeito de fazer o ambiente e o formato dá pra ser aplicado, por exemplo, você tá numa escola de cinema, onde tem um estudando roteiro, outro estudando atuação, outro estudando filmagem, não sei como chama, né? Sim. Filmagem. E o outro, já falei roteiro? Figurino. Aí, beleza, cada um tá estudando no seu quadradinho ali os conceitos técnicos. Teóricos. Teóricos e tal. Na hora de fazer a prática, é muito melhor você fazer a atuação já para uma câmera. Você fazer a atuação já com um roteiro. Você fazer uma atuação já com um figurino. E essas pessoas podem praticar e colocar em ação aquilo que elas estão aprendendo na teoria. Claro. Você entendeu a prática disso?
e como isso pode revolucionar e volta lá para o modelo sinergia. Imagina se a gente consegue fazer isso para outros cursos, para eles serem mais legais, mais úteis, baseados no seu objetivo fim. Se é emprego, que é esse modelo, o jeito que a gente está fazendo é esse. Mas pode ter outro objetivo fim. Mas o jeito de fazer... A gente vai trazer a Bárbara Soalheiro do Mesa Cadeira também, vem bater um papo com a gente. Mesa agora, tiraram cadeira do nome. E, enfim, acho que ela também aplica essa visão sua em outros formatos. Tô aqui dando um spoiler, não sei, a Bárbara corrige a gente. Fique ligado no Hidra. Aliás, você já comentou, compartilhou, deu like? É verdade, não pedi. A gente precisa de engajamento, a gente é ruim, a gente gosta tanto da conversa que a gente não faz. Tem um pessoal lá que podia ajudar a gente na Gama. Compartilhe e comente. Se inscreve Comenta no aí, canal. educação, põe o nome do seu professor favorito, do seu cima. Curso. Faz aí, comenta aí, educação é uma pauta que a gente gosta. Exatamente, o que é educação pra vocês? Isso seria legal entender. Ô Gui, mas tá, super entendi. Enfim, eu sou fã desse formato de metodologia, mas eu queria entender, naquele universo, você começou a comentar, né, dos modelos para quem vai procurar a Gama, né? Você tem alguns que você toma risco com a empresa, toma risco com o aluno e outros formatos que são pagos. Mas como é que funciona? Eu entrei no site da Gama, não tô querendo ir lá. Tem 3 modelos só. Entrei no site da Gama, não sei nada, tem um modelinho chamado Gama Station, que você usa... ele no modelo freemium, né? Você tem vários conteúdos gratuitos. Depois você assina ali por R$ 49,90. Tem várias trilhas educacionais direcionadas para quem tá querendo sair do absoluto zero ali, aprendendo. Quase um modelo de teste vocacional em formato de curso. Introdução em formato também de pílulas, aulas. E tem podcast, enfim, várias coisas ali que a gente vai construindo no modelo assinatura, tá? Que é para ser... extremamente acessível. Na sequência, a gente tem 2 formatos. Ou o aluno paga ou a empresa paga. Né? E aí são cursos mais densos, digamos assim, e que estão mais conectados à empregabilidade. Esse modelo de assinatura não, porque as pessoas ainda estão ali aprendendo. É meio um overview de tudo. Mas tem muitas pessoas que já conseguem o emprego e continuam assinando para ter o lifelong learning, né? Aprendendo pro resto da vida. Então, e esse outro modelo ou a empresa paga e você é um bolsista. Então, eu tenho lá um programa junto com a VTEX que está bancando para você se tornar um programador em X meses. Aí você se inscreve, daí tem que passar pelo processo seletivo. Se você passar, você vira um bolsista. E no final, os melhores desempenhos ali do curso que você está fazendo vai ser absorvido por essa empresa que está bancando. Então, o interesse dessa empresa é fazer o que a gente chama, e criou esse modelo lá em 2018. Fomos pioneiros, hoje várias pessoas já estão fazendo. Mas que chama Education Recruiting, que basicamente é parar de só testar candidato e começar a educar também, ajudar. E mesmo se ele não é contratado, você já fez um bem para o ecossistema. E ao mesmo tempo, para a empresa, é muito bom você poder avaliar a pessoa sem máscara, sem blocos, porque a pessoa está estudando ali, você tá... Sem CLT também, né? Você tá contratado, você não está contratado ainda, então dá para você ver quem absorve rápido, quem cresce rápido. E hoje um dos grandes indicadores para um crescimento de alta performance profissional é quão rápido e quão rápido é a absorção e implementação de novos aprendizados. Perfeito. E isso faz com que um colaborador realmente seja muito melhor, que algumas pessoas chamam de flexibilidade cognitiva, outras chamam de fast learning, enfim, então... Adaptabilidade. Adaptabilidade, isso tem muito a ver com estar apostando nas fichas no momento certo e também... Para a empresa é quase que uma nova regra de sobrevivência, visto que existia um domo no Brasil antes da pandemia. Esse domo foi tirado e todos os países colocaram uma mira nos desenvolvedores e desenvolvedoras brasileiros. Estão oferecendo euro, dólar e tudo mais, levando nossos talentos daqui para lá e pagando em dólar e gastando em real. Então, essa é a realidade. Então, é uma estratégia de sobrevivência. Está cada vez mais difícil, então precisa se formar mais. Do outro lado, o aluno pode pagar do próprio bolso e aí ele escolhe... Que é o terceiro modelinho. Aí ele escolhe o modelo. Eu quero fazer esse Gama Experience aqui, que é um programa que é o pioneiro, que aplica a metodologia na sua grande essência, que forma pessoas muito fortes em soft skill também. E ele escolhe se ele quer pagar agora, se ele quer financiar, né, o próprio aprendizado dele, parcelado e tudo mais, ou se ele quer que a Gama assuma o risco junto com ele, que é um modelo de sucesso compartilhado. Eu não pago nada para estudar, eu só começo a pagar uma parcela do meu salário quando eu conseguir um emprego e a Gama também vai me ajudar nesse processo. Então, não é também assim, trabalha por mim aí, arruma um emprego para mim, eu vou ficar aqui
esperando. Não, tem o lado, obviamente, do aluno e um comprometimento dele de não só aprender, se desempenhar bem, mandar bem. esse, tem uma análise. Também tem seleção. Então, Tá. é um processo que aprova de 5 a 10% só das pessoas que se inscrevem. Entendi. Então, é difícil, mas é algo que tem uma premissa de empregabilidade muito forte. Então, no final, as empresas acabam absorvendo. As empresas que têm vagas mais picadas, granuladas ali, elas vão numa feira de contratação, por exemplo, e contratam esses alunos aí das áreas de programação, design, marketing e vendas. Programação hoje é o nosso maior São os volume. 4 cursos. 4 áreas, exato. Tá. 4 Curso de cursos, marketing, áreas. tá. Porque daí tem os seus subdivisões ali. Porque programação você pode ser front-end ou back-end. Programação, marketing, vendas e perdi um. Design. Design. Dentro deles tem sub... Tem Temas. subtemas, mas pra todos tem soft skill. Tanto é que você que gosta de branding, a nossa marca é a mãozinha do Hulk, né? Sim. Só que não é à toa, porque aqui tem as nossas 4 áreas de atuação: desenvolvimento, design, marketing, vendas, e soft skill é o dedão que ele é transversal. Boa. Ou seja, que tem legal. em todas as áreas, tá? Então é por isso que. Ô, Gui, mas e que tamanho que vocês estão hoje pra montar? 70 pessoas, 70 mais ou pessoas. menos. E aí vocês têm feito online, presencial? Como é que ficou essa 100% lógica? online. A gente Tá. tinha um modelo híbrido entre presencial e remoto antes da pandemia. A gente tinha acabado de receber investimento em janeiro de 2020. E em março, a gente estava rodando o programa em São Paulo e Curitiba. E no outro mês ia para outras 8 cidades. Já com tudo armado, já tudo esquematizado. Veio pandemia e... Opa, Mudaram tudo. baby, come back. Aí, Baby, voltamos, replanejamos, lançamos um monte de produtos digitais, 100% digitais, que estavam planejados lá para frente, curso 100% online e tal. Lançamos a nossa plataforma de assinatura, o nosso Netflix de educação, e reposicionamos total o modelo para ser 100% online e conseguir ajudar também as empresas, porque era um modelo que a gente já vinha sendo puxado, mas ainda... não estávamos estruturados em termos comerciais para ir Sim. buscar também essas oportunidades. E hoje, a gente tem dessas 600 e poucas clientes, das 100 maiores empresas do Brasil, um monte são nossos clientes, sabe? Legal. Então, e a gente está conseguindo ajudar num nível muito legal de treinar a galera que está lá dentro, que é aquele upskilling que eu comentei, né? De subir o nível, de fazer transição ali dentro. Eu era da área de informática, CPD, virei desenvolvedor dentro da própria empresa que eu já tô. Então, há uma economia ali muito grande para a empresa também, um aproveitamento de cultura. Claro. Então, Sim. e de performance, né? Que a gente consegue entregar ali muita absorção de conteúdo para ser transformado em resultado no dia a dia das E aí, empresas. quando você Tal. falou que turnover teve cai mais também. Eterno, turnover cai. Você falou que teve mais um investimento aí antes do ânimo. Como é que vocês estão de quadro aí, de acionários? acionistas? O que acontece depois de uma aquisição é que a grande maioria dos investidores anjo lá atrás acabam saindo, alguns continuam. Tá. E a Ânima vira a nossa principal acionista Mas hoje. você tem sócios, fundadores aí? E o ou- majoritário. Eu tenho outros 3 sócios que estão ali no dia a dia, que são executivos junto comigo. Eu também Boa. sou um dos executivos. E outros que são mais quase o papel do investidor, mas agora com um modelo sinérgico e transitório também, que acaba sendo muito mais até comercial, sinérgico no ponto de vista educacional, sinérgico do ponto de vista plataforma, tecnologia e tal, do que só o investimento anjo, que às vezes tem os seus investidores, que às vezes tem um papel mais de estar ali provocando, tentando... mentoria, resolver algum problema, abrir portas, conexão. Ali não, a gente tem um irmão mais velho que tem, né, 17, 18 anos aí de experiência da Ânima, que pode nos ajudar muito em várias Você tem outros das cofundadores? coisas. Eu não lembro. Não, só eu. Você foi o primeiro fundador. E Tá. aí entrou, mas hoje são mais 3 C-levels aí que tocam junto comigo. Legal. CTO, CEO e CMO. E aí, por que a escolha? Eu queria entender esses 4 temas aí. Programação, marketing, vendas e design, assim. Por quê? Só existe um juiz no mercado. Não, só existe um juiz em todos os negócios que se chama mercado. Hoje, 91% das vagas no mercado de tecnologia e mercado digital estão para essas 4 áreas. 46% é para programação. Então, Caramba. por que eu teria um curso de analista financeiro? Para o mercado digital, não.
Mas uma Sampo da vida, para uma Trevisan, sei lá, isso pode funcionar. Porque daí você tá falando do mercado financeiro, né? Faria Limers. E aí é outro rolê. Mas pra gente, pra ir trabalhar numa empresa born digital, nasceu no digital, as startups, ou uma empresa que tá fazendo uma transformação e aceleração digital, grandes empresas que estão fazendo essa movimentação, e toda empresa, né, tradicional, a tendência é que se torne uma empresa de tecnologia primeiro, para depois ser, né, uma empresa fim ali pelo segmento que ela atua. Então, todo mundo tá dentro dessa corrida e a gente tem se posicionado como, essas são as 4 áreas que depois tem, obviamente, as suas subsegmentações. Por exemplo, uma das áreas que mais cresce hoje e que a gente vende muito curso é produto. Product Management. Sim. Customer Success. Esses nomes em inglês, gente, tá presente. Desculpa nossos... mas isso aí. A nossa audiência aqui, mas é sucesso do cliente, é gestão de um produto dentro das digital. Empresas, o nome do cargo é PMO. Exato. Eu tava discutindo esses dias com uma amiga e eu falei, a maioria das pessoas, às vezes, também não tá arrumando uma oportunidade de trabalho melhor, ou tá até, nesse caso específico, a gente ajudando uma pessoa que era próxima, tava desempregada já há uns 3 meses, trabalhava em editora grande, né, como redação e tudo mais, e você vê que os canais de mídia estão cada vez mais enxutos e tal. E aí eu falei, mas o que você faz bem? Porque há 3 meses estava lá buscando vagas de editora-chefe, não sei o quê, ou editora, redação, jornalista e tal. O que você faz bem? Eu escrevo muito bem e eu consigo encontrar pessoas que, né, trazem uma narrativa, fatos muito legal. Falei, você já procurou content writer, content manager? Tem um monte de emprego nessa área digital para quem escreve bem e sabe achar boas histórias. Hoje, né? Só que tá inglesado e eu não sei por que isso acontece, mas é uma sequência de seguir a americanização e que, infelizmente ou felizmente, a gente tem que seguir e pro profissional, principalmente, ele tem que se antenar, né? Porque pura e simplesmente só ficar reclamando que tudo tá em inglês, gente, o mundo hoje exige 2 línguas para quem quer, né, as portas. Eu sei, né, novamente, que as oportunidades não são dadas para todo mundo de maneira igual. Eu sou filho de mãe solteira, funcionária pública, e eu sei exatamente qual é a diferença de você ter tido oportunidades ou não. Mas, com sotaque de Campo Grande, delícia. Com sotaque de Campo Grande. Sim. Mas eu também entendo que existe muitas pessoas que podem, né, romper o seu próprio status quo, claro, e conseguir dar um Google, pesquisar e se virar para conseguir chegar nesse novo nível. Então, só trazendo essas subsegmentações, claro, são cada vez mais abrangentes, data science, enfim, várias das coisas que a gente faz ali tá dentro. Eu queria entender um pouco mais a gama, porque eu queria entrar nesse pepino da programação, que eu estou interessada. Só na parte de negócio, assim, você falou 4, se eu peguei bem, você tem que ser, o cara pode entrar e assinar o serviço de educação continuada, lifelong learning, ou versões, ou pedaços dele e tal. Eu posso entrar lá e comprar um dos vários cursos, das 4 áreas. Eu posso estar sendo recrutado. Uma empresa pode chegar na Gama e pedir para recrutar programador. E, por fim, a empresa pode chegar na Gama e pedir para ela treinar colaboradores. São as 4 áreas de negócio. Perfeito. As 4... Assim, primeiro, hoje, o que é a principal delas? Você tem uma que é muito maior que os outros 3 e acabou... Enfim, como é que é esse mix? E como que você olha pra frente essa coisa também? Onde que cresce a Gama daqui em diante? Assim? Hoje a gente se considera quase que um B2C2B. Tá. Porque, independente se é a empresa que tá pagando o aluno, eu preciso de ambos. Sim. Porque se o aluno estiver pagando para a Gama tem a pura responsabilidade de ir lá conectar ele com as empresas, porque o objetivo fim geralmente é o emprego. Tem muita gente que faz Gama só pelo curso, só pela didática, pela metodologia e tudo mais, e depois fala, cara, eu tô de boa, quero empreender, tô de boa, vou continuar no meu próprio emprego, tá? Então, isso não é um problema, mas existe sim esse objeto fim. E do outro lado, eu tenho quando a empresa traz uma demanda, por exemplo... A gente já formou 150 desenvolvedores em um período de 60 dias. Caramba. Pegando gente que já sabia, né? Que não estava começando do zero e dando uma baita acelerada ali de carreira em programação. E a empresa absorveu essa galera. Então, a empresa também precisava, né, do lado de cá. Então, hoje são quase 280 mil pessoas dentro dessa nossa base de candidatos e candidatas dentro, né, da nossa comunidade, plataforma ali.
e que são pessoas que as empresas estão atrás. Então, hoje não existe não, é mais esse ou mais esse. É muito parelha em termos de importância e peso dentro da gama B2C e B2B, porque eles, né, novamente, são complementares. Eu tinha ficado com o número de 10 mil, na cabeça era 10 mil vagas. E aí, essa base de 880 é só porque eu viajei aqui. Não, é 280 mil. 30 mil alunos passaram. 30 mil alunos formados. Aí esses 280, por exemplo, programa da Magalu, tem lá 10 mil pessoas que se inscrevem, mas 80 são selecionados e são treinados. As outras pessoas voltam para nossa base e aí vão estudando ali no nosso produto de lifelong learning, vão vendo outras oportunidades e tudo mais, vão se preparando ou entram em outros programas junto com a gente. Então, por isso o volume é sempre maior de pessoas que, né, estão ali dentro do ecossistema. A gente fez a nossa própria comunidade ali. Mas aí, olhando para frente, esse recrutamento com educação... Desculpa, você falou Education Recruiting. Você entende que é esse negócio que vai ser é daí que vai vir o crescimento, as coisas. Cara, eu acho que assim, já está vindo. É um movimento natural as empresas se atentarem a isso. Então, tanto é que hoje a gente tem lá um monte de unicórnio como cliente, porque a galera pega investimento. Gente, né? Por isso mesmo. Exato, pega investimento, 60%, 70% da alocação para o investimento. Vai lá perguntar pro Rigonati o que está no plano de negócio lá das empresas que ele investe. Em people, em pessoas, em contratação e salários melhores. Daí chega uma hora, você já tem que, né, ter benefícios diferentes e tudo mais. Então, essa alocação acaba acontecendo de uma maneira muito óbvia para quem é tech, mas quem não é tech, que é a grande movimentação e nossa grande aposta e tendência para o futuro. Todo mundo quer imitar a Magalu, que conseguiu fazer isso brilhantemente e dá trabalho para a Amazon. E se você pensar, se as próprias empresas que já são digitais estão buscando ajuda de empresas que são especialistas nessa área, imagina as que não são e não sabem nem lidar com essas squads, com o modelo ágil, enfim. Então, a gente vê muita oportunidade aqui também nessa outra camada de cebola, que não era uma camada que a gente via seguradoras, construtoras como potenciais clientes gama, entendeu? Então, esse é uma grande tendência que é uma aposta, mais o B2C, a gente continua olhando ele, ainda mais agora com o Anima, como um potencial gigante. O mercado de educação não tem o winner takes all. O mercado de educação, por mais que a gente seja um dos maiores, né, dentro dessa área de edtech para formação em tech, a gente vê que tem muito espaço para crescimento. O Brasil é muito grande, a América Latina é muito grande, já tem cliente nosso puxando a gente para Latam. Então, de certa forma, ainda há uma avenida gigantesca para o B2C, que a gente tem que trabalhar, inclusive, um modelo mais evangelizado, né? Mais catequese, para as pessoas saberem que existe essa oportunidade. Porque hoje, talvez a gente só esteja numa bolha. Eu, a Gama e os concorrentes só estejamos falando ou lidando com aquelas pessoas que já sabem o que é programação. Mas e quem nem sabe? E quem, né, tá lá no ensino médio? Essa era a minha pergunta que eu queria puxar e vou puxar o gancho. Primeiro assim, né, eu devia ter CTO hoje, é mais concorrido que, sei lá. Isso aí esquece. Guaraná de rolha, pra ser bem velha, não tô brincando. Mas eu sei lá qual era a expressão, mas é surreal essa e cruel esse mercado de CTO e contratação. Chief Technology Officer, né? O cargo de quem cuida da tecnologia das grandes diretor empresas. de tecnologia. E eu tenho grandes amigas, né? Vou dar um beijo aqui pra turma de programação, mas a Bianca, por exemplo, que ajudou a gente muito. Eu fico rindo que toda semana ela recebe uma proposta de emprego. Hoje ela tá no Gympass, mas a vida é assim. As pessoas ficam... Acorda de manhã, tá na caixa, o dobro do salário. É isso. Uma novidade. É uma loucura. Por quê? O que acontece? Não temos programadores? Qual é o drama? Sente o drama. O drama é o seguinte, vamos em contexto de mercado. O mercado influencia a carreira. Se você tá de olho no mercado, você sabe para onde as carreiras estão indo. Então pensa lá atrás, 2007, um ser chamado Steve Jobs cria um trem chamado iPhone. Muda tudo. Lembra quando ele tava fazendo o pitch? Um browser de internet, um aparelho de música. Sim. E o que era? Um telefone, né? Que a gente nem usa tanto agora pra telefonar. Um telefone Aí ele repete, né? Um browser de internet, um aparelho de música. iPod. Aí ele tudo junto, iPhone, boom, explode. Cara, isso é disrupção. E o que essa disrupção faz com o chamado smartphone criado por esse ser? Ela cria a Apple Store.
Na App Store você tem aplicativo. Quem faz aplicativo? Desenvolvedores de aplicativo. Cria uma nova carreira. Em 2008, a profissão mais buscada no LinkedIn no mundo era desenvolvedor iOS, que é o sistema operacional do iPhone. E o segundo era Android, que daí o Google já tinha começado a se movimentar, comprar um monte de gente, Nokia Motorola, e Microsoft saiu dessa briga e hoje tem essa dominância. This is the problem. A gente tem uma tendência de mercado que foi se moldando ao contexto, né, tecnológico, e as carreiras não acompanharam tão rápido. Então, as cadeiras universitárias, os cursos universitários demoraram para seguir esse flow, para começar a formar pessoas. Então, hoje, profissões como finanças, vamos trazer o Pedrinho aqui, ela já existe uma estabilização e é uma pirâmide. Sim. Existem os profissionais sêniores lá em cima, os plenos, e um volume de júniores maiores, mas que naturalmente esse ciclo vai se, né, retroalimentando e subindo. Mari, hoje, em vez de ser uma pirâmide, um mercado de tecnologia, ela é uma torre Eiffel, assim, ó. Ela é curtinha, assim, ó. Ela tá acontecendo uma grande revolução na base dessa pirâmide. Tem uma gama, né, de empresas. Sim. A Gama Academy e outras escolas e movimentos, tudo mais, puxando a parte de baixo da torre Eiffel para ela crescer. Só que a gente tá colocando profissionais júniores no mercado. É isso. Sim. E se o profissional júnior não tiver espaço e oportunidade, ele nunca vai virar pleno. E ele também não vai virar sênior. Então, as empresas tendem a achar que resolve o problema mais rápido em tecnologia contratando mais sênior. Porque é óbvio, ele vai dar menos suporte, pergunta menos, faz menos cagada, enfim. Então, óbvio que isso tem o seu preço também, é bem mais caro. E hoje, essa briga virou uma briga de rouba-monte. Uma empresa que captou mais vai lá para a empresa que captou menos e oferece R$1.000 a mais. E isso é um desserviço, porque numa briga ali de um monte de gente pulando de galho em galho, os galhos vão ficando pesados. E uma hora esse galho cai e a árvore vai ficar sem galhos. Então, é muito ruim para o ecossistema inteiro não ter o ecossistema inteiro trabalhando em conjunto como se fosse um flywheel, como se fosse uma rodinha girando junto, porque eu tenho que, ao mesmo tempo, trazer as empresas para um protagonismo que elas também virem escolas. Por que o Barcelona é o Barcelona, isso que eu Pedro? pensei agora, exatamente. Por que o Barcelona é o Barcelona? Que não ganhou muita coisa. O Galácticos... Real Madrid. O Real Madrid comprou os caras mais caros do mundo e não ganha nada lá naquela época. E o Barcelona tem a base. O Barcelona faz categoria de base. Existe um carinha lá que chama Messi, que é um programador júnior que foi contratado lá atrás, que teve a formação do Education Recruiting futebolístico ali, e que cresceu lá dentro e que hoje é uma máquina que o Messi e estimula outros e vai trazendo e assim acerta. Mas isso é longo prazo. E Brasil tende a pensar a curto prazo. Isso é muito interessante. Porque o VC tá te cobrando pra você dar um resultado daqui 2 anos, não daqui 4. Sim. Né? Então, é uma não é que aposta... não vão parar de usar tecnologia daqui a pouco. A demanda... Não, mas só um comentário, um detalhe à parte que eu achei legal de trazer, assim. Você falou de finanças, né? E tem um negócio muito louco, assim. Eu tenho alguns amigos que estão nesse mercado. Tem um deles que tá num fundo extraordinário de ações, um fundo super, digamos, careta, que não é um fundo que usa modelos quantitativos, que também tem isso também. Mas, enfim, é um fundo que, na teoria, não usa tecnologia demais pra trabalhar. Ah, tá. Esse cara tem um monte, já tem uns 10 caras lá dentro hoje, são programadores, desenvolvedores, etc. Porque eles começaram a usar a tecnologia não pra operar o fundo, mas pra entender melhor o mercado. Legal. Então, assim, você tem no mercado de fundos de investimento, você tem alguns fundos que são high-tech mesmo, que fazem análise com robôs. E tem agora os caras que são os caras, digamos, analógicos, que passam a ter equipes de programação e desenvolvedor pra, tipo assim, falar, putz, a gente vai analisar agora a Magazine Luiza, por acaso eu pensei nisso. Vamos botar o nosso robô pra pegar todos os dados do site da Magalu, ver como que ela tá em relação à Amazon em termos de tempo de entrega ou não sei o quê. Legal. Pra fazer isso tem que ter alguém que sabe programar e sabe desenvolver. Exatamente. O cara que faz economia, várias ele pode ser um profissões... gênio, mas ele na mão não vai fazer São nunca. potencializadas com programação. Pensa um contador com programação. Sim. Pensa um advogado. O Gabriel exato. aqui da Lint e tal. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, agora vem a cabeça meio louca da futurista, que eu entendo, tem um drive de demanda absurda de mercado, que vai continuar crescendo e verticaliza, porque você vai querendo os melhores. E além disso, que eu acho que tem que incluir nessa pimenta aí, é o quanto a tecnologia avança, né? Porque também você aprendeu o HTML ali, daqui a pouco começa a complicar. Aí chega
um cara da finanças que quer você programando AI. São outros mundos. Machine learning, vai complicando. Então, tem esse aumento de tecnologia, crescimento e crescimento de demanda que, pra mim, é contínuo. Eu concordo com você, gente. Não vai parar. Não tô entendendo que vocês não estão investindo na base. Mas eu tenho uma dúvida também, porque, especialmente na questão, você falou aqui de recrutar mulheres, por exemplo, para programação. A gente não programa, igual não tem a mulherada na engenharia, também não tem na programação, assim. Isso também é outro desafio. Você acha que tem um empecilho ou um medo dessas pessoas de investirem numa carreira de programação? Não é pra mim? Tem esse pouco não é pra mim também? Eu acho que tem um problema, obviamente, cultural. Porque nós estamos com 14 milhões de empregados, não é isso? No Brasil? Exato. Existe um problema cultural aí, pensando em base e em carreiras, em profissões meio óbvias e tudo mais. E programação é muito... Existe um mito muito grande, né? Por exemplo, Israel, quem vai melhor durante todo o período letivo ali de ensino fundamental e médio, em matemática, ganha os melhores cargos no exército. Sim. Caramba. Então a matemática é levada em conta. Lógica também, né? Lógica e tudo mais. E, querendo ou não, programação tem uma base fundamentalista ali que tem muito uso da lógica. Exato, poderia ser um super para desenvolver várias skills. Exato. Que não só a programação. E que vem um pouco da matemática. Então, assim, há pouco investimento nessa área desde o começo, há um mito de que é muito difícil e há também uma venda de um mundo perfeito ideal, que é o do ganha muito dinheiro. Né, pode trabalhar de casa, Toma Red Bull remoto. de graça no trabalho. Gente, isso aí é novamente, como toda carreira tem as suas exceções, programação também tem. Então não é fácil para quem tá começando, não é fácil arrumar o primeiro emprego, não é fácil arrumar o primeiro estágio, não é fácil crescer nessa carreira, desenvolver as suas soft skills também, porque tem algumas pessoas que são um pouco mais introvertidas, introspectivas, então vão ter um pouco mais de dificuldade na comunicação, no dia a dia, enfim. Então, há muito a se fazer, assim como todas as outras carreiras, você entende? Agora, o que está acontecendo é que há uma demanda gigante de empregos desse lado aqui. Hoje, há uma movimentação muito forte dos times de diversidade das empresas, o que é muito bom, apesar de ter, na minha opinião, ter que ter, né, isso tinha que ter começado antes, não era algo que vinha sendo tratado nos budgets ali, na programação de orçamento, e hoje é. Então, Sim. ESG, por exemplo, tem se tornado um tema muito forte e agora a Gama não vende só para a área de RH, por exemplo, ou área de tecnologia. Vende também para a área de impacto social. Legal. E esse impacto social está sendo visto pelas empresas como algo muito positivo. Eu vou financiar uma formação de mulheres em programação... Porque, notoriamente, a gente tem muito menos nos times de tecnologia. A gente precisa trazer mais diversidade. Pessoas de periferia também, tem várias pessoas de vulnerabilidade social, pessoas negras. 14 milhões de desempregados. A gente tem, hoje, vários recortes e tem feito parceria com mais de 80 ONGs que a Gama tem hoje para ter uma boa distribuição dessas oportunidades. Porque também, às vezes... As empresas acham que assim, só faz um programa para mulheres, para pessoas negras e fica esperando. Não, você tem que ter intencionalidade. Sem intencionalidade não tem diversidade. Então, a intenção significa tirar aquele processo seletivo lá que tem inglês como parte obrigatória. Porque se você quer incluir, você não pode excluir. Porque é um processo seletivo, de seleção e não de inclusão. Então, a gente tenta usar todo esse conhecimento, base e conexão com comunidades para ajudar as empresas de alguma maneira, a entrarem dentro deste movimento que hoje tem sido tendência, mas deveria ser quase que, né, obrigatório, dia a dia e tudo mais. Eu tenho visto muito essa coisa do no-code ou low-code, que eles falam, que é você não ter... ou o código mais simples, pra você não precisar programar tanto, né? Você tem uma coisa de base ali, que uma pessoa com um conhecimento menor de programação consegue usar aquela ferramenta. Ou não tem código nenhum, aí programa, você só pede o que você vai fazer. Que eu acho que é uma tendência também, porque talvez seja isso. Não sei se todo mundo quer ser programador pro tamanho da demanda. E isso não impede que a carreira de desenvolvedor cresça. Pelo contrário, tem gente que vai acabar a carreira de... Não, gente. Quem faz o low-code são... Alguém vai mandar um robô fazer alguma coisa. São coaches. Eu acho que é forma de resolver essa equação. Meu ponto é esse. Mas isso é muito legal, porque novamente... O Brasil é famoso pelas humanas, né, gente? Meu ponto tá aqui nesse racional. A gente adora humanas. Pouco exatas. Mas é uma forma de acesso. Eu acho que isso é legal, né? Low code e no code é uma forma de acesso. Vai dar e ampliar mais oportunidades sem tanta complexidade para pessoas que vão arrastar caixinhas, né? Simplificando muito aqui, para que consiga utilizar o potencial da tecnologia, para que também não
Porque daí você pensa, se isso se torna algo um pouco mais comum, adolescentes vão estar criando os próximos TikToks, sabe? E mesmo sem toda aquela parada. Aí quando você começou a dar certo e tudo mais, aí você vai pro code, né? Aí você vai ter que fazer coisas que tem limitações ali nessas plataformas que usam menos ou se propõem a não usar tanto código. Então, acho que sim, é uma tendência, acho que é positivo. Talvez acolha essas pessoas que estão precisando acesso chegar. E traga menos complexidade, principalmente pro início. Porque uma coisa é mágica, assim, infelizmente a gente tem algumas estatísticas, se não me engano, uma pesquisa de gender gap da Accenture, ele fala assim, quando um homem entra dentro de uma vaga e vê lá 10 pré-requisitos, e ele olha lá e ele fala assim, putz, eu tenho de 3 a 5 desses pré-requisitos, ele vai lá e aplica. Cai de pau e foi e tentou. O resto. Tentou. E a mulher não, segundo esse estudo, ela tem que sentir confiança em ter de 5 a 7 daqueles 10 pré-requisitos para aplicar. Senão ela nem tenta. Ela nem tenta. Não, e a gente tem esses dados para investimento também. E aí para empreendedorismo. A gente é muito não é a mais versão a risco, novamente, é um problema cultural que foi dito. Você não pode, você não faz, você é dona de casa, você não sei o quê. De ser mais perfeccionista nesse sentido. Eu preciso Exato, mas você entende que é um problema cultural que a gente pode ajudar lá, desde a cadeira de sala de aula, a trazer essa igualdade, a trazer, de fato, esse empoderamento para que a gente diga, sim, é possível e sim, você pode fazer. A gente tem alunas que na hora que coloca lá o primeiro código em produção, fala, cara, eu ganhei superpoderes, isso é demais, eu tô amando, eu tô apaixonado, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, imagina as aplicações disso. Então, quando você entende, novamente, a logística reversa, quando você entende o final, você entende por que é tão ardido e complexo o caminho para chegar lá nesse final. E poucas vezes isso é dito com paciência para as pessoas, programação não é um bicho de 7 cabeças. Então, a evangelização que você falou também, tem gente que nem sabe que é possível. Assim, eu acho que tem muita gente ainda que não tem ideia de que existe um negócio na programação, que você pode aprender, você gosta de matemática. Exato. Acho que tem muitos. O cara já é fã do Fallen, do Codezera lá. Você joga Minecraft, você já poderia estar programando. Mas tem muita gente que não sabe, cara. Uma grande aposta são games. Games hoje... O cara já tá no game, mas não sabe que, pode ter um aquilo negócio... tem lógica. Eu posso e se você criar o seu game, né? É isso. Eu acho super rico, assim, pra gente ter essa conversa mais demanda, oferta, prática, assim, eu acho super interessante nessa pauta de programação, porque ela expõe, assim, alguns hábitos culturais, alguns medos, mas também é um mercadão, assim. É foda. Devia ter, eu queria saber, eu só fiz o básico do HTML. Só no começo. Eu vou estudar mais programação, vou entrar na bora gama. Fazer, bora daqui fazer. A pouquinho a Anima vai falar o seguinte, a gente tem a Gama Academy e também várias outras coisas no nosso portfólio, como São Juras e tal. Vai ver o resto. Vai ser na hora no pitch, né? No Investor Day vai começar pela Gama e vai depois pro resto. Gui, maravilha, assim, eu já estourei seu tempo, mais do que eu devia aqui e parabéns, cara, que bom, que jornada legal. Valeu. Sucesso pra essa nova fase da Gama aí com a Anima. Também foi parceira de várias coisas. E caralho, né? Dá pra fazer outro, vamos abrir outro. Vamos pedir 2 pro Gui depois, pra gente entrar em outras pautas, que eu só discutimos programação. Isso porque a gente não tomou cachaça porque tá de manhã, hein, gente? Hoje, não. Mas a próxima eu quero voltar às 6 da tarde aqui. Cara, em 2 anos vai ser outro negócio. Quente. Em 2 anos vai ser outra parada completamente. Como a gente vai misturar? Imagina, nossa, quanto tanto de curso de biologia, curso de não sei o quê. Biotech. Curso de fisioterapia, ele vai botar lá essa metodologia. Bicho, tem muita coisa massa pra fazer. Boa. Cara, vai ser bem legal. Tô bem ansioso e agradeço muito vocês aí pelo espaço, porque acho que esses papos, assim, bem autênticos, verdadeiros e leves, acho que fazem a gente refletir nossos próprios pensamentos, movimentos e se inspirar, porque empreender não é uma jornada fácil, é mega solitária, é extremamente... precisa de muita resiliência, é o que eu sempre falo, né? Essa consistência de dia a dia. É o que eu vejo na carreira da Mari, na sua carreira. Então, acho que ter pessoas do lado que fazem isso também me inspiram também. Então, valeu demais. Valeu demais, galera. Bom, de novo, curta, compartilha, enfim. Cara, foi animal esse papo, com certeza. Eu ia pra câmera errada. Muito ruim, olha. Bom, faz um olhar sedutor aí, vai. Olha pra câmera certa agora, pessoal. Voz de radialista. Você que ouviu até agora, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo Hydra Podcast. Se você não quer saber mais sobre carreiras em tecnologias, vai no site da Gama lá, conheça um pouco mais. Tem muita coisa massa ali pra você, pro seu filho, pra um amigo que tá caçando um trampo novo, enfim. Vai atrás, valeu e até quarta-feira que vem. Vamos.
Tchau.